Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao conhecimento do mundo da eletricidade. Aqui vou falar a respeito do rendimento dos motores elétricos. Eu sou Angélica Martucelli e estou trabalhando numa série de vídeos a respeito de CCMBT. O tema de hoje é um longo caminho para os motores elétricos no Brasil. Bom, você sabia que desde setembro de 2019 começaram a vencer os prazos para que os fornecedores de motores elétricos de indução de rotor gaiola, motores trifásicos, ofereçam apenas produtos com rendimento mínimo da classe IR3. Desde 2009, os motores eram fabricados na classe de rendimento IR2 e antes dessa data, eles eram fabricados na classe IR1 ou classe Standard. Bom, dito isso, você vai me perguntar, qual a diferença entre IR1, IR2 e IR3? IR1 são motores Standard com rendimento normal, regular ou baixo. De 2009 a 2010, de acordo com as exigências da nossa legislação, os motores no Brasil não poderiam mais ser fornecidos, comercializados com essa classe de rendimento IR1 e passou-se a fornecer os motores com classe de rendimento IR2. IR2 significa alto rendimento, uma boa coisa, um motor com alto rendimento. E o IR3 é alto rendimento também, só que é premium, ou seja, com rendimento ainda maior. Bom, essas classificações são segundo a ABNT NBR 17041 de 2018. Então, foi muito bom, porque antes os motores não tinham bom rendimento. O que significa isso? Tinham um consumo elevado de energia elétrica, e você sabe que a produção de energia elétrica é uma coisa que é sempre difícil, é complicado. E se você tem uma boa produção de energia elétrica, mas tem um consumo muito elevado, haja usinas hidrelétricas, termoelétricas e nucleares, não é mesmo? Bom, o motor elétrico é o mais importante item de uso final de energia elétrica no país, tendo uma enorme participação no setor industrial. As indústrias usam demais os motores, muitos motores. É uma infinidade enorme de motores, de potências pequenas e de potências elevadas também. Bom, nós temos uma participação no setor industrial, como eu disse, a quantidade de energia que eles consomem é de aproximadamente 68% da energia elétrica total nas empresas. 68% da energia elétrica nas indústrias é consumida pelos motores. Portanto, qualquer iniciativa que se desenvolva para aumentar o rendimento do motor é uma boa iniciativa, Trará benefícios ambientais, energéticos principalmente, e a redução de custos, com aumento, além do aumento da competitividade. Por quê? Nos países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, o motor com classe de rendimento IR3 já é consolidado com a utilização desses motores nesses países, e também na grande maioria dos países europeus.
já é consolidada a utilização dos motores com essa classe de rendimento. Então, isso vai aumentar a competitividade do Brasil junto a esses países, né? A mudança de 2010 para cá, para os motores com classe de rendimento IR2, que é alto rendimento, já trouxe um grande benefício. Agora, de IR2 para IR3, que além de alto rendimento ainda é um motor premium, altíssimo rendimento, vamos falar assim, vem alinhar o Brasil com países que já adotam isso há anos, igual eu já tinha falado, né? Equivalente, o IR3 é equivalente à classe IE3 da IEC, que é utilizado nos países europeus e na América do Norte também. Essa mudança pode gerar uma economia acumulada de 11.213 gigawatts-hora. Olha para você ver a economia. Que beleza! Só mudando o de R2 para R3, de alto rendimento para alto rendimento premium. No período de 2019 a 2030, ou seja, uma economia de 11.213 gigawatts-hora de 2019 a 2030, segundo previu o Ministério de Minas e Energias de agosto de 2017. Ou seja, é uma medida muito importante, muito boa para a nossa economia. Não há dúvidas de que aumentar o rendimento dos motores é importante para a competitividade na indústria brasileira. Por quê? Diminui os custos, né? Então você começa a melhorar o custo dos seus produtos. O preço dos seus produtos começam a ser melhorados, porque você está diminuindo o custo do consumo de energia. Bom, a Lei de Eficiência Energética de outubro de 2001 fez com que o Brasil adotasse uma política bem-sucedida em relação aos motores industriais novos, cujo resultado pode ser conferido no artigo da revista Eletricidade Moderna de agosto de 2019. Onde um estudo de pesquisadores do Instituto de Energia e Ambiente da USP, que compilaram dados de ensaios em mais de 4.000 motores de indução trifásico realizados pelo Instituto de 1980 a 2016. Ou seja, os pesquisadores do Instituto de Energia e Ambiente da USP, no período de 1980 a 2016, ensaiaram mais de 4.000 motores. E com base neste material, os autores traçam um panorama de rendimentos médios dos motores em que se observa grande evolução, igual eu te falei, só de passar para IR2 a partir de 2009, já houve uma grande evolução. Que foi quando se estabeleceu, né, no Brasil, em que os motores não poderiam ser comercializados mais como classe de rendimento IR1, e sim IR2. Então, observou-se, foi feita essa pesquisa com esses 4.000, com mais de 4.000, 4.000 e tantos, nem lembro agora exatamente, mais de 4.000 motores foram analisados e esses pesquisadores viram que houve uma evolução muito grande nas questões de consumo de energia. Bom, sim, temos que comemorar.
foi um avanço, porém a indústria nacional tem um grande trabalho para aproximar-se da competitividade exibida pelos países da América do Norte, né, que é Estados Unidos, Canadá e México, e vários países europeus, os países mais desenvolvidos, né? Então nós temos ainda um grande trabalho a ser realizado até conseguirmos nos aproximarmos desses países mais desenvolvidos. Mas primeiro, isso se deve, primeiro, a jornada dos nossos motores é árdua, porque a nossa legislação exigindo que todos os motores, de setembro de 2009 não se poderiam fornecer mais motores, os fabricantes não poderiam, aqui dentro do Brasil, não poderiam mais fabricar motores com alto rendimento, com classe de rendimento IR2, só IR3, que é motores premium. A partir agora de fevereiro, não poderão ser nem comercializados. Se você tem um estoque, alguma coisa, não pode ser mais nem comercializado. Todos os motores novos no Brasil têm que ser com classe de rendimento IR3 a partir de fevereiro de 2020. De setembro de 2019 não poderiam ser fabricados e a partir de agora de fevereiro de 2020 nem comercializados. Bom, então a nossa legislação só atinge motores novos. E o contingente de motores velhos que existem aqui no Brasil? E então, não abrange, a nossa legislação não abrange a dificuldade de atualização do parque instalado, no qual se concentra nosso percentual de desperdício de energia. Ou seja, há muitos anos a gente veio utilizando, ou seja, de 2009 para cá é que começaram a ser produzidos e comercializados aqui no Brasil os motores IR2. Quer dizer, até 2009, imagina a quantidade de motores com rendimento baixo que foram instalados. Então nós temos um parque de motores com baixo rendimento instalado enorme. De acordo com a Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, a idade média dos motores em operação no Brasil é de 17 anos. Então faz de 2010 para trás. A quantidade de motores que não tem com IR1, ou seja, com baixo rendimento. Então, o que verificou-se aqui no Brasil, que a vida média dos motores é de 17 anos, que é o dobro do verificado na América do Norte. Canadá, Estados Unidos e México. E na maioria dos países europeus. Quer dizer, o dobro. Os motores aqui duram mais do que lá. Mas, assim, os motores novos instalados em 2005, onde se produzia ainda motores IR1 no Brasil, estarão funcionando até 2022, considerando que eles duram 17 anos, né? Então você imagina o tanto de tempo que não vai demorar para nosso parque instalado seja totalmente de motores IR3, altíssimo rendimento. Bom, em 2015, a ANEEL tentou incentivar a substituição desses motores através da concessão de bônus, né? Um bônus no consumo de energia elétrica, né? Mas os resultados não foram bons. Atribuiu-se a esse resultado frustrante a crise econômica da época, de 2015. As indústrias estavam paradas, imagina, além de não estar produzindo a contento, ainda ter que investir na substituição do seu parque de motores instalados.
Então, atribuiu-se a esse resultado frustrante a crise econômica daquela época, de 2015. Bom, outra questão que dificulta o trabalho de atualização da força motriz nas indústrias brasileiras é que a legislação não abrange os motores monofásicos. São só motores de indução trifásicos. E nem mesmo os novos, nem mesmo os motores monofásicos novos, que são os motores mais presentes nas nossas residências, nas nossas geladeiras, máquinas de lavar, máquina de lavar louça e todos os outros nossos eletrodomésticos. Esses motores monofásicos não estão integrados nessa, não estão, eles não fazem parte dessa nova legislação da exigência de produção de motores IR3. Então, eles continuarão sendo motores de baixo rendimento e estão presentes em todas as residências brasileiras. Bom, através dos eletrodomésticos, né, nas nossas residências, nos comércios e nos serviços públicos, esse conjunto de eletrodomésticos das nossas casas, dos comércios e nos serviços públicos, esses setores juntos correspondem a 43% do consumo elétrico. Ou seja, é muito grande, a quantidade de motores é muito grande também. Esses dados, né, de que correspondem a 43% do consumo elétrico nacional, conforme a revista Eletricidade Moderna de agosto de 2019. O que também piora este quadro aqui no Brasil é o problema do recondicionamento. A gente aqui no Brasil não é cheio de dar um jeitinho? Tudo a gente dá um jeitinho? Então, o Procobre publicou sua pesquisa sobre o mercado de motores recondicionados no Brasil no ano base 2016, realizada em conjunto com a PUC do Rio de Janeiro. Essa pesquisa revela que 4,6 milhões de motores reformados foram vendidos naquele ano. Olha para você ver a quantidade de motores. Número equivalente a 80% das vendas de motores novos. Ou seja, esses 4,6 milhões de motores correspondeu a 80% das vendas de motores novos. Olha para você ver como que a coisa de dar um jeitinho aqui no Brasil é forte. A perda de energia provocada pelos equipamentos recondicionados no ano foi de 8,43 terawatts-hora. Estou falando assim, gente, porque é assustador. É 19% a mais do que foi apurado em 2013. Olha para você ver como que é uma coisa que requer uma atenção especial. Isso acontece porque 85% das empresas recondicionadoras aqui no Brasil são de pequeno porte e 60% delas oferecem serviços de baixa qualidade ou nem têm conhecimento adequado do processo de recondicionamento. Então, existe realmente, né? A gente vê por aí, quando a gente anda por aí, a gente vê muitas portinhas recondicionando motores. Pode ser motor monofásico também, pode ser o motor da nossa geladeira, pode ser o motor da nossa máquina de lavar. Tudo a gente recondiciona. E nesse caso, muitos recondicionadores não são especializados, não têm uma capacidade técnica, não têm conhecimento adequado. Eles fazem, o motor funciona, tudo bem, mas com qual qualidade, com qual rendimento? A gente não sabe. A gente vê muitas portinhas que recondicionam motores, mas a maioria
não conhece o processo adequado de recondicionamento. O rigoroso que tem que ser isso. Bom, você pode perguntar, qual é a relação disso tudo com o CCMBT, né? Bom, o CCMBT, como ele é um equipamento em que ele engloba todos os dispositivos de proteção, seccionamento e manobra de motores, tudo que é relativo à melhora de motores, com certeza vai melhorar também o CCM. Pois bem, um motor de classe de rendimento IR3, que é a partir de agora de fevereiro, vai ser obrigatório, não vai poder ser comercializado sequer motores que não tenham essa classe de rendimento, tem corrente nominal menor, pois o rendimento é inversamente proporcional à corrente, ou seja, maior rendimento, menor a corrente do motor. E assim, as chaves de partida, que são os dispositivos colocados dentro do CCM para a manobra dos motores, essas chaves de partida poderão ser especificadas com corrente menor, já que o motor é de alto rendimento e tem uma corrente menor. Então, o disjuntor de entrada do CCM pode ficar menor, não precisa ser um CCM tão grande, se todos os motores instalados no parque industrial forem com classe de rendimento IR3, as correntes desses motores em relação aos anteriores, ao IR2 ou principalmente ao IR1, será menor. O seu disjuntor de entrada será menor, consequentemente o barramento do seu CCM será menor, não precisa ser de corrente tão elevada, né? Ultimamente a gente tem visto CCMs até de 6.000 amperes, é uma corrente bem elevada. Bom, então o custo do CCM também vai cair. Além disso tudo, haverá ainda uma economia de energia, menor tempo no retorno do investimento, porque os motores premium, os motores IR3, com certeza terão um preço mais elevado do que os IR1 ou os IR2. Mas o retorno desse investimento vai levar menos tempo, porque você vai ter um consumo de energia menor. Tudo isso vai ser uma melhora importante em todos os aspectos. Como a gente sabe que o parque de motores instalado no Brasil é muito grande, e quando todos esses motores forem do tipo premium, com certeza o consumo de energia elétrica vai diminuir. Isso trará um benefício enorme para o país, para as hidrelétricas ou termoelétricas, ou mesmo para a energia solar, quem tem o seu parque industrial alimentado por energia solar. Bom, então haverá uma economia de energia, haverá um menor tempo no retorno do investimento e uma maior vida útil para o motor, porque ele vai ter rendimento melhor, ele não vai ficar trabalhando naquela condição precária, né? Então ele vai ter uma vida útil, uma vida útil maior. Então, essa determinação por nossa legislação de que os motores, a partir de agora de fevereiro, sejam todos, os motores novos, infelizmente, sejam todos com classe de rendimento IR3, só trará benefícios para todos nós, para o Brasil principalmente, para as indústrias, para o comércio, para os novos comércios, para as novas indústrias, e tudo isso vai trazer benesses para todos nós, né? Os produtos das indústrias poderão ficar mais baratos,
porque o custo vai ser menor com a energia elétrica. Bom, melhora uma coisa, tudo ao seu redor também melhora. Melhora a indústria, melhora a comunidade, porque ela pode gerar mais emprego, ela pode produzir com mais eficiência, então os custos dos seus produtos podem melhorar também. Então, se você melhora uma indústria, você melhora a comunidade onde aquela indústria está inserida, você melhora a população que assiste ali, que vive, né, ali em torno daquela indústria. A indústria vai gerar melhores empregos, haverá uma melhora no comércio. Bom, você melhora tudo ali ao redor daquela indústria. E se você melhora uma indústria, duas indústrias, você melhora o país, não é mesmo? Então, essa é uma boa notícia, essa é uma boa determinação da nossa legislação. O ideal seria que os recondicionadores de motores se especializassem, fossem pessoas que realmente se preocupassem em fazer um trabalho bem feito. Mas tudo isso é uma questão de educação, é uma questão de consciência social, que não vem ao caso aqui nós falarmos sobre isso, estamos falando das instalações elétricas, mas seria uma forma de melhorarmos o país de maneira geral, né? De uma maneira mais ampla, atingindo o maior número de pessoas na população. E esse é um pequeno ponto, né? Vamos melhorar o rendimento dos motores para aumentar a nossa competitividade junto aos países mais desenvolvidos, aos países de primeiro mundo, né? E com isso, melhorando a competitividade das nossas indústrias, todo o país terá uma melhora também. E isso é apenas um ponto pequeno, né? Um motor. Você tem lá a sua geladeira na sua casa, tem a sua máquina de lavar, você nem está preocupada com isso, você nem vai pensar que a melhora daquele motorzinho ali da sua casa pode trazer um benefício para o seu país, não é? Não é? É até engraçado você falar assim, mas são milhões, bilhões de motores instalados no país. Então, se esse parque de motores instalados for sendo renovado, né, tudo vai melhorar, inclusive o consumo de energia elétrica da sua casa. Não teve essa campanha de motores, de geladeiras com baixo consumo? Com certeza elas são de motores com alto rendimento, não é mesmo? Então, tudo isso, se observarmos no micro, que é a nossa casa, mas se ampliarmos para o macro, que é a população brasileira, que é o Brasil, que é a indústria brasileira, a gente consegue enxergar que realmente trará um benefício para todos. É importante, né, que a nossa legislação esteja preocupada com isso. É importante que a ANEEL também, né, teve aí a preocupação de substituir, de bonificar as indústrias em que pudesse substituir os seus motores, né? Essas iniciativas são importantes para o nosso país. E só que ainda há um longo caminho para os motores elétricos no nosso país, considerando aí os 17 anos que eles estão na ativa, que eles duram aqui no Brasil. O dobro
do tempo que os motores dos outros países ficam trabalhando, ficam na ativa, né? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que eu tenha trazido alguma coisa boa para vocês.